Bom dia a todos, eu sou José Leone, diretor de RI da CSU Card System. É um prazer recebê-los para o nosso evento de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 e também do ano de 2021. Bom, eu gostaria de convidar o Guilherme Rocha, que é o nosso diretor financeiro, que vai iniciar a apresentação a partir do slide número 2. Lembro a todos que todas as perguntas serão coletadas e respondidas exclusivamente pelo chat. Muito obrigado, Guilherme. A palavra está com você. Obrigado, Leone. É um prazer estar novamente aqui com vocês, podendo contar um pouco do que está sendo a nossa história e apresentar a evolução dos resultados da companhia. 2021 foi, de fato, um ano muito especial, né? Acho que nós podemos caracterizar aqui como o melhor ano da nossa história por diversos motivos. E eu gostaria de iniciar essa apresentação justamente passando e fazendo um overview aqui dos pontos principais aqui que marcaram esse ano, né? Definitivamente, 2021 é um ano muito especial. Nós entramos e conseguimos aqui implementar a nossa estratégia de M&A. Fizemos um investimento no Fitbank, uma fintech brasileira, já partindo aqui para voos mais altos e que nós entendemos que tem uma importância estratégica muito significativa, dada a sinergia que essa fintech tem com as nossas operações também. Então, um ponto relevante, um pontapé inicial numa estratégia que nós consideramos aqui fundamental para o sucesso e para o futuro da companhia. Da mesma forma, a inovação não parou por aí. No ano passado, nós inauguramos a nossa oferta de Banking as a Service via o lançamento da Blue Sea Technology. A Blue Sea Technology é a divisão de negócios da companhia voltada justamente para ajudar as demais companhias, as demais empresas do mercado a se lançarem nesse mundo tão importante que é o da bancarização, né? Que é o da entrada e a montagem do seu próprio ecossistema financeiro. Essa divisão de negócio ela tem uma importância fundamental porque, de fato, ela potencializa de uma maneira muito forte o cross-sell entre as diversas divisões de negócio da companhia que já existem, né? Então, de novo, aqui uma iniciativa inovadora e na qual a gente aposta de maneira muito forte aqui com crescimentos ao longo desse ano de 2022 e do futuro próximo. Na mesma linha, marcou também a evolução tecnológica na nossa divisão de negócios mais importante da companhia, que é de payments, né, voltada para o ecossistema de cartões de crédito, que foi o lançamento da Wide Platform. Essa é uma plataforma híbrida de processamento que combina a robustez da alta plataforma com a flexibilidade do cloud, tudo isso montado com uma estrutura de microserviços. O que significa isso? Flexibilidade e confiabilidade, dando muita competitividade aonde nós já somos bastante fortes, que é o ecossistema de cartões. Todas essas iniciativas culminaram, na verdade, num processo comercial aqui de retomada de uma força muito significativa também, com a conquista aqui de 9 clientes de renome, entre eles a Asli, Hash, o Banco PSA, que é do grupo Peugeot Citroën, a expansão das operações aqui do grupo Natura, com a entrada da Avon também, e outros clientes da nova economia muito relevantes que nós ainda não vamos divulgar justamente para não furar a estratégia comercial deles próprios, mas que já estão, além de contratados, já estão em processo bastante avançado de implantação e em breve a gente vai poder dividir com vocês aqui com um pouco mais de detalhe. E coroando tudo isso, o melhor resultado da história da empresa, com recordes de receita, com expansão de mais de 12% do top line, recordes de EBITDA e de lucro líquido também, com expansão de quase 30% da lucratividade líquida da companhia. Isso tudo, por favor, pode passar para o próximo slide. Quando a gente olha, então, em termos de resultado, já está virando aqui
uma prática, eu espero que continue por muito tempo, a gente vem seguidamente falando de um ciclo virtuoso de resultados que vem sendo entregue pela companhia, com recordes atrás de recordes. E, de fato, a gente nota uma expansão, então, aqui da receita, como eu coloquei, de mais de 2 dígitos, né, de mais de 12,5%. E um ponto super relevante aqui que eu gostaria de ressaltar, que é a expansão também no mesmo patamar da receita recorrente, que de fato se mantém acima de 98%. O que isso significa em última instância? Né? Previsibilidade, consistência, né, na entrega de resultados. Isso, de fato, é um dos fatores aqui responsáveis por esse ciclo virtuoso de resultados. Se a gente puder passar para o próximo chart. Essa expansão de top line, ela traz aqui um upside também muito importante, que é uma expansão das linhas de resultado da companhia ainda mais significativa. Então, expansões aqui da margem EBITDA e do EBITDA na ordem de 16% quando a gente compara 2021 contra 2020, e do lucro líquido acima de 29%, né, de quase 30% quando a gente compara 2021 e 2020. Esse é um ponto muito importante, porque aliado aqui ao crescimento do top line, vem um aumento significativo e consistente da lucratividade. Isso a gente observa muito claramente quando a gente olha aqui um indicador que é muito interessante, que é muito utilizado, na verdade, no mercado de Venture Capital, né, que é a regra dos 40. Quando a gente combina aqui o crescimento de 2 dígitos no top line e da alta lucratividade também, atingindo, então, somando aqui o crescimento da receita líquida com a margem EBITDA, acima desse índice 40. Por que é importante a gente olhar isso e por que a gente ressalta esse ponto? Porque, de fato, isso demonstra o equilíbrio entre crescimento e lucratividade. E quando a gente olha empresas do porte da CSU, que já tem um tempo de atuação muito bastante consistente, a gente está caminhando aqui e comemorando 30 anos de participação no mercado, mas 30 anos com crescimento e com lucratividade, equilibrando isso. E, principalmente nessa regra dos 40, no nosso caso, né, torna mais ainda importante que isso venha fortemente do índice de lucratividade, que é a margem EBITDA. Então, a gente demonstra aqui, na verdade, que a companhia está no caminho certo, justamente equilibrando esses pontos tão importantes para longevidade, né, e para boa evolução da companhia, que é justamente combinar crescimento com lucratividade. E essa expansão ela vem sendo observada, então, nas 2 unidades de negócio. Para a gente detalhar um pouco mais justamente o comportamento que está acontecendo, tanto na CSU Card System, na unidade de Payments, quanto na unidade de CX, eu peço aqui para o Leone, vou passar a palavra para ele, e a gente pode passar para o próximo chart aqui, detalhar um pouco mais do que está acontecendo nessas 2 divisões de negócio. Perdão. Obrigado, Guilherme. Então, passando para o slide 5, em que a gente detalha receita líquida e o lucro bruto da unidade de meios de pagamento, que é a unidade Card System. Aqui a gente pode perceber crescimento não só do top line, das receitas dessa unidade, lembrando que a gente vem evoluindo os negócios com os clientes da nova economia, isso foi benéfico para essa unidade de meios de pagamento, e também expandindo a lucratividade com as iniciativas digitais que a gente detalhou no release de resultado. Então, as iniciativas de digitalização que, num primeiro momento, reduzem receita, num segundo momento, elas amplificam ainda mais a lucratividade, né? Não à toa a gente conseguiu crescer receita aí acima de 2 dígitos, então crescimento de receita no TRI contra TRI de 12%, e olhando o ano cheio também ficou um crescimento de 2 dígitos perto de 11%. E o lucro bruto, que é o gráfico de baixo, a gente cresceu, dado que esse negócio é escalável, ou seja, para cada aumento de R$1 de receita, a gente consegue ampliar ainda mais o lucro bruto dessa unidade de negócios. A gente teve um crescimento tanto no trimestre quanto no ano superior a 20%, inclusive próximo de 30%, quando a gente compara o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Então, crescimento de receita e expansão de lucratividade. Passando para o próximo slide, o slide de número 6, a gente detalha um pouquinho os dados operacionais da nossa unidade de meios de pagamento. Então,
começando pelo lado esquerdo do slide, o número de transações processadas evoluiu bastante. Então, a gente teve uma pequena redução ali no segundo TRI de 2020, que quando foi decretado o lockdown, então o início da pandemia aqui no Brasil. Muito rapidamente, esses números voltaram aos patamares anteriores, e não só isso, né, eles se expandiram numa velocidade muito grande, num crescimento aí, olhando quarto TRI 20 com relação ao quarto TRI 21, um crescimento, uma expansão superior a 30% do número de transações que a CSU processa. Em cartões cadastrados, que é o indicador que está abaixo, do lado esquerdo, a gente também teve um TRI de 2 dígitos, uma evolução significativa do número de cartões, atingindo um novo recorde aí, superior a 30 milhões de cartões cadastrados nas bases da CSU. Mas o destaque mesmo é o que está no lado direito desse slide, que é o volume financeiro de transações que a CSU processa. Então, a gente está falando aí num crescimento expressivo nesse período de 2021, então um crescimento consistente, trimestre a trimestre, atingindo aí um run rate, né, um volume anualizado de transações superior a 250 bilhões de reais. É um número bastante expressivo que mostra não só a saúde dos clientes da base da CSU, quando a gente fala os emissores de cartão e também os adquirentes que processam com a gente, mas também a relevância da CSU nessa indústria. Então, não é um volume pequeno, é um volume bastante expressivo, de superior a 250 bilhões de reais processados em bases anuais. Passando agora para o próximo slide, o slide número 7, a gente detalha os negócios de Customer Experience da CSU Contact. A gente também apresentou aqui aumento de receita, aumento de lucratividade nessa unidade de negócios, por conta principalmente do uso de multicanalidade, da expansão com clientes da nova economia que garantiram esse crescimento. Mas eu destaco aqui nesse slide o gráfico, que é do lucro bruto e da margem bruta, que permaneceu aí acima do patamar de 16%, ou seja, é um negócio também que tem uma utilização bastante intensa de robotização, de automatização dos atendimentos, uso de diversos canais, né, como eu comentei, de multicanalidade, e isso garantiu a expansão não só do top line, mas também da lucratividade representada aqui pelo lucro bruto e pela margem bruta, que ficou num patamar bastante saudável e superior aos 16%. Passando agora, por favor, para o próximo slide, o slide número 9. Perdão, o slide número 8. Aqui a gente traz os dados operacionais da unidade Contact, e a gente pode perceber uma evolução grande das posições de atendimento, por consequência, uma redução da lucratividade por posição. Isso está atrelado a um movimento de mudança do perfil do atendimento que a gente realiza, né? Então, por conta principalmente do home office, lembrando que a gente tem cerca de 2/3 dessa área em home office, em operações remotas, a contagem do número de posições sofreu uma pequena alteração por conta da mudança da taxa de ocupação. Então, as operações em home office têm uma menor taxa de ocupação, que por sua vez aumentam o número de posições de atendimento. Mas eu destaco o que está do lado direito aqui do slide também, né, que é a lucratividade que está nas barrinhas ali, permanecendo num patamar muito saudável, como eu comentei no slide superior, no slide anterior, com números superiores a 16%. Então, teve uma pequena mudança de métrica por conta do home office, mas a operação continuou super saudável, entregando uma lucratividade aí muito interessante, acima de 16%. E o próximo slide, o slide 9, por gentileza. A gente traz os destaques do balanço da companhia. Então, o caixa bruto praticamente estável, aí, no patamar de 80 milhões de reais, que é o gráfico da esquerda. Abaixo dele a dívida bruta, que foi reduzida. A gente reduziu em mais de 20% a dívida bruta da companhia. E isso tudo por conta da forte geração de caixa da CSU. Como o Guilherme detalhou, a companhia tem uma receita recorrente aí superior a 97%, 98%. Isso garante previsibilidade, isso garante uma geração de caixa muito interessante, que inclusive foi superior aí a 115 milhões de reais no ano, e permitiu 4 coisas, né? Eu comentei da redução da dívida, que é que vocês podem observar do lado esquerdo. A geração de caixa também permitiu a expansão dos investimentos, que está representado ali do lado direito, o CAPEX, que foi aí próximo de 57 milhões de reais no ano, com iniciativas voltadas para os negócios da companhia, para o crescimento e expansão dos negócios, a inovação digital e também focado em segurança cibernética. E também, não esquecendo que dentro desse valor, dessa geração de caixa, a gente fez um investimento de 10 milhões de reais
no Fitbank, que não está dentro do número do CAPEX, de 57 milhões de reais. E, por último, o payout, que a gente elevou o payout nesse ano para algo próximo aí de 50%, então distribuindo aos investidores mais de 30 milhões de reais, sendo 14 milhões já foram pagos, e tem 16 milhões e 200 a serem submetidos à aprovação da nossa Assembleia. Então, 4 fatores muito interessantes, dado a forte geração de caixa, que foi redução de dívida, expansão dos investimentos, aumento de payout e também o M&A. Então, eu devolvo a palavra agora para o Guilherme, por gentileza, que vai comentar um pouquinho sobre o nosso mercado, o mercado de pagamentos, o mercado em que a gente se insere. Muito obrigado. Obrigado, Leone. Se a gente puder passar para o próximo chart. A gente considera que é muito importante, além de falar da própria companhia, né, posicionar a companhia dentro do mercado de atuação. Então, eu queria fazer um breve parênteses aqui para a gente olhar e avaliar um pouco do que está acontecendo no mercado de pagamentos brasileiro, né? Qual é a evolução das transações, o volume financeiro, o que está, de fato, acontecendo com as diversas modalidades de pagamento digital, pagamentos eletrônicos, né, na economia brasileira. No chart, no gráfico superior aqui, a gente avalia a quantidade de transações em bilhões de transações. A linha amarela de cima representam as transações realizadas com cartões, sejam cartões de crédito, débito ou pré-pago. Gostaria de chamar a atenção principalmente para 2 linhas, a amarela e a azul. A amarela, como eu disse, representa esse grupo de cartões e a azul representa a entrada do Pix, que de fato, se a gente olhar aqui quarter a quarter, mostra uma evolução fantástica também. O ponto que eu queria chamar a atenção é para a inclinação da curva dessas 2 modalidades, né? Existia uma percepção ou uma expectativa que o Pix pudesse canibalizar ou tirar a importância do ecossistema de cartões. De fato, o que a gente nota por essa inclinação das curvas é que, primeiro, cartões continua sendo a modalidade esmagadoramente mais utilizada pelos agentes econômicos aqui para realizar as suas transações eletrônicas, né? E ela mantém uma curva de inclinação que é muito semelhante à do próprio Pix, tá? Com crescimentos muito robustos. Aqui chamando a atenção para crédito e pré-pago, crédito acima de 41% de crescimento e pré-pago acima de 150% de crescimento, pré-pago com 170% de crescimento. Fortemente impactado aqui, porque o pré-pago de fato funciona como uma opção de cash out em contas digitais de maneira muito significativa. E de fato ele está sofrendo ou surfando, na verdade, um incentivo muito grande para a sua adoção. O débito sim se ressente um pouco da entrada de novas modalidades de pagamento, ela perde um pouco de sentido, e de fato para a CSU esse é uma situação que impacta muito pouco, dado que na verdade as nossas operações elas são no universo, no sistema de cartões, elas estão intimamente focadas aqui em crédito e pré-pago principalmente. Principalmente crédito e pré-pago. Quando a gente olha o gráfico logo abaixo do volume financeiro, é interessante também notar que o volume financeiro da linha cinza, nesse caso aqui, que é a TED, né, permanece bastante elevado. A TED permanece dominante no que tange ao volume financeiro transacionado. E aí eu queria mostrar aqui que a gente prestasse um pouquinho de atenção nesse quadro inferior à direita, que mostra o ticket médio. É interessante a gente notar que o ticket médio do Pix, por exemplo, do quarto T 2021, caiu 42%. O que significa isso na prática? Uma acomodação, o quarto T20, na verdade, estava muito próximo ali do próprio lançamento do Pix. A gente nota uma acomodação ao longo do tempo, com o Pix avançando fortemente nas transações de menor valor agregado. Daí a queda nesse ticket observada ao longo do tempo, quando a gente compara aqui o quarto T21 com o quarto T20. E no caso da TED, o movimento é imediatamente inverso, né? Um crescimento muito significativo, quase 2,5 vezes aqui, no ticket médio das TEDs, o que demonstra também que ela está se consolidando como a opção de transferência eletrônica, né, a opção de pagamentos eletrônicos aqui realizados com maior valor agregado e, obviamente, que envolve uma percepção de risco maior também. Esses são pontos importantes a se destacar e uma questão também
que é muito relevante é que quando a gente olha o comportamento do universo do cartão, então cartão de crédito e débito, que significam aí a grande maioria das transações do universo de cartões, basicamente sem alteração do seu ticket médio. O que a gente destaca aqui? Houve pouca alteração na forma de utilização de cartões, mas uma expansão muito grande na própria utilização. Então, uma grande expansão nas transações e uma grande expansão também no volume financeiro, dado que o ticket médio não foi alterado. Se a gente passar para o próximo chart, por favor. Detalhando um pouco mais, então, o que significam esses dados que a gente verificou ali na sua evolução, quando a gente faz a comparação dentro do próprio ecossistema de pagamentos. Então, a gente separou aqui em dois grupos. Os dois gráficos superiores concentram aqui o comportamento dos meios de pagamento eletrônico ex-cartões, ou seja, não cartões. Pix, boleto, outros aqui que, na verdade, entram DOCs, cheque, etc., e TED. Né? E nos dois gráficos abaixo está a participação do grupo de cartões especificamente. Do lado esquerdo, a gente avalia a quantidade de transações e do lado direito, o volume financeiro dessas transações. Que conclusões ou que destaques aqui a gente gostaria de fazer? Basicamente, quando a gente olha o TED, Pix, a gente nota um crescimento significativo, ele passou a ser dominante quando a gente fala de quantidade de transações das modalidades de pagamento ex-cartões, representando aqui, saindo de uma participação de 9% no quarto T20 para 73% no quarto T21. Da mesma forma, a gente nota um impacto na quantidade de transações da TED, né? Saindo de 30% da quantidade, né, de share dessas transações no quarto T20 para 6%. Mas quando a gente olha o mesmo comportamento em volume financeiro, de fato, o Pix cresceu também significativamente, saiu de 2% para 15%, mas ele não é dominante em volume financeiro. A dominância que permanece no campo da TED, e justamente isso é reflexo do aumento do ticket médio, como a gente viu no chart anterior. Então, a TED mantém aqui uma participação de 74% no volume financeiro transacionado ex-cartões, enquanto o Pix continua crescendo, mas crescendo numa ordem aqui de 15%, numa ordem, na verdade, de importância aqui dentro desse mix de 15%, que, de fato, é muito menos significativo do que quando a gente olha essa participação em transações que chegou a 73%. E um ponto super importante, quando a gente olha o comportamento de cartões, de novo, como um reflexo da manutenção da forma de utilização do meio, mas como um reflexo também do grande crescimento que de fato esse ecossistema vem sofrendo, crédito expandiu aqui 41% no período. A gente nota, na verdade, que houve um aumento da importância do crédito e do pré-pago dentro desse retrato aqui das transações de pagamento eletrônico, e o débito começa a perder a sua relevância. Né? Para onde que o débito está perdendo essa relevância? Para pré-pago, para o crédito e para o Pix. Né? Então, o débito aqui, de fato, começa a perder, num ritmo até menor do que a gente esperava, mas vai perdendo aqui um pouco da sua importância. E isso se reflete no volume financeiro também. Da mesma maneira, a gente nota o volume financeiro de cartões, das transações de crédito com cartões, crescendo de 57% para 61% desse mix, e o pré-pago também crescendo em relevância, enquanto o débito começa a reduzir. Agora, vamos para as conclusões. Então, de fato, o que a gente consegue concluir a partir desse retrato do que tem ocorrido no mercado de pagamentos brasileiro? Se a gente puder partir para o chart 12, por favor. Que conclusões a gente toma aqui sem muito medo de errar? A TED, ela apresenta uma forte redução do número de transações, mas ela permanece dominante em volume financeiro. Isso se dá devido ao maior ticket médio e essa maior confiança para transações de maior valor agregado nessa modalidade. O Pix, ele é dominante em número de transações quando a gente fala de transações ex-cartões, né? Tendo 73% desse share, mas crescendo em volume aqui a um ritmo um pouco menor,
porque na prática há uma queda do ticket médio. O que é isso? É uma acomodação do perfil de utilização, é um amadurecimento dessa modalidade de pagamento, que é uma modalidade que, como a gente costuma falar no Brasil, pegou, né? Mas, de fato, ela vem sofrendo uma acomodação na forma de utilização. E no universo de cartões? Com exceção do débito, como a gente falou, manteve um forte crescimento. Um crescimento muito forte. E não apresenta uma mudança de comportamento ao ticket. Na prática, o que nós entendemos de toda essa mudança? Cartões e Pix mostram uma complementariedade muito forte. Mais do que uma competição entre si, eles se complementam, mantendo um forte crescimento e relevância em ambos. E ambos são uma oportunidade muito importante para a CSU, porque, de fato, quais são as respostas da CSU para esse comportamento de mercado? É justamente o lançamento da Blue Sea Technology, que, dentro da iniciativa de Banking as a Service, vai permitir que a companhia capture a geração de valor via pagamentos digitais. Aqui, tanto aproveitando o crescimento do Pix no SPI, quanto também do próprio SPB, a manutenção da importância da TED em transações de maior valor agregado. E, ao mesmo tempo, dentro do ecossistema de cartões, onde nós já somos muito relevantes, como o próprio Leone destacou, transacionando acima de 250 bilhões de reais por ano no running rate, na verdade, essa Wide Platform, que é a plataforma híbrida, ela potencializa a competitividade da CSU junto a fintechs, varejos digitais e players da nova economia. E isso muito focado em crédito e pré-pagos, que é justamente onde estão os maiores crescimentos. É um ponto muito relevante, porque de fato demonstra que as apostas da CSU, de fato, se ancoram em dados aqui que são comprováveis, né, quando a gente avalia o que de fato está acontecendo no mercado de pagamentos brasileiro. E partindo para o chart 13, né, o que nós podemos esperar, então, do ano de 2022 e do futuro próximo? Tá? O foco em clientes da nova economia, de alto crescimento, que priorizam as inovações digitais e tecnológicas. Dentro da vertical de payments, nosso foco está totalmente voltado para soluções tecnológicas de transformação digital. Isso se reflete tanto na consolidação da Wide Platform, que realmente vai trazer uma competitividade ainda maior para onde a gente já tem uma importância grande, mas também o pacote Up Digital, que é um pacote de soluções da CSU voltado justamente para a transformação digital dos nossos clientes. E aonde isso vai se refletir ao longo desse ano? Em experiências de onboarding digital cada vez mais fluidas, né? E projetos como, por exemplo, projetos de cartão sem plástico, que prescindem totalmente da utilização do plástico físico através de digital wallets e de uma maneira agnóstica aqui em relação à bandeira que é utilizada. Então, é a solução da CSU permitindo uma transformação digital dos nossos clientes e uma experiência cada vez mais fluida, mais voltada para o que nós chamamos de seamless payment, ou seja, o pagamento onde você praticamente nem nota que está fazendo o pagamento, ele fica uma experiência muito mais fluida, mas sem que você abra mão do seu controle e da educação financeira também que é necessária nesse processo. Já na divisão de negócio de CX, nós voltamos aqui as nossas baterias para a transformação da experiência do consumidor por meio de dados também. Como isso? Buscando uma jornada do cliente cada vez também mais fluida e sem fricção. Esse é um ponto super importante e isso só é alcançado através de tecnologia na ponta, robotização, automação, autoatendimento em multicanalidade. Esse é, de fato, aonde nós apostamos aqui as nossas fichas e aonde a gente vai se desenvolver para que os nossos clientes tenham cada vez mais, para que os clientes dos nossos clientes tenham uma experiência cada vez mais frictionless, mais sem fricção. Resolvam seus problemas de forma definitiva e de forma rápida. E já na divisão de negócios de Banking as a Service, com a Blue Sea Technology, a construção de parcerias de primeira linha e o foco definitivo no cliente, através de uma experiência do usuário, de uma interface aqui do usuário muito desenvolvidas. E o nosso grande objetivo é trazer a experiência que nós temos aqui, justamente de usabilidade no ecossistema de cartões,
para o ecossistema de Banking as a Service e para as contas digitais. Esse é o pulo do gato, é onde de fato a gente acha que a gente aposta que vai ser o diferencial para que os novos entrantes no universo de contas digitais, aqui de bancarização, possam, de fato, formar e criar e fomentar os seus ecossistemas financeiros e de pagamentos de uma maneira relevante para o seu cliente final, através de uma experiência do usuário única e de uma interface realmente muito fácil de ser utilizada. Bom, essa era a mensagem que nós gostaríamos de passar. 2021 realmente foi um ano muito especial, mas a gente olha para frente buscando aqui cada vez mais resultados mais desafiadores e a manutenção dessa revolução que de fato a gente acredita poder trazer para o ecossistema de pagamentos brasileiro. Eu gostaria de agradecer e a gente abre aqui para perguntas e tirar eventuais dúvidas que os senhores têm. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado. Então, lembro a todos que as perguntas serão coletadas exclusivamente por chat. Passando para a primeira pergunta do Carlos Herrera. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, como a dívida de vocês é muito baixa, vocês acham factível crescer de maneira inorgânica? Se sim, até qual nível de alavancagem vocês estariam dispostos, confortáveis, e que tipo de empresa vocês procuram? E a segunda pergunta do Herrera é se o aumento da inflação e dos juros tem impactado o mercado de emissão de cartões em 2022. Bom, obrigado, Herrera. Guilherme, se por gentileza puder comentar, eu agradeço. Comento sim, fique livre para complementar qualquer informação, mas de fato, Herrera, primeiro eu queria agradecer, a pergunta é muito interessante. A nossa posição de baixa alavancagem, ela tem aqui um objetivo claro, que é justamente a gente ter espaço em balanço para eventuais transações aqui, crescimento inorgânico, essencialmente via debt. A gente tem espaço para fazer esse tipo de crescimento e, de fato, a alavancagem baixa nos permite fazer isso. Até que grau? Eu não gostaria aqui de colocar um índice aqui que eventualmente seria ou taxaria como um índice de alavancagem aqui negativo, mas eu te diria que até uma alavancagem de 2,5 vezes, ou seja, espaço para tickets de transações aqui de 250 milhões de reais não ofende a estrutura de capital da companhia e até a própria alavancagem. Então a gente ainda teria bastante conforto com um grau de alavancagem desse tipo. E mais do que isso, ao mesmo tempo, a gente entende que isso abre caminho para um ciclo virtuoso aqui também de crescimento, que pode ser combinado, inclusive, com operações junto ao mercado de capitais, que a gente já tem acesso por ser uma empresa justamente no novo mercado. Então, essa possível combinação de crescimento inorgânico via debt ou via mercado de capitais nos dá espaço aqui para, sim, estarmos muito abertos a esse tipo de iniciativa. Ao mesmo tempo, é muito importante que a gente saliente que esse tipo de iniciativa tem que estar muito alinhado com a própria estratégia da companhia. Qual é? A estratégia de crescimento no mercado de pagamentos brasileiro. Então, tanto na divisão de negócios de payments, quanto na divisão de negócios de Banking as a Service, como de fato o Fitbank se mostrou aqui muito alinhado a esse tipo de iniciativa, iniciativas dessa natureza, sim, estão sendo avaliadas e, de fato, a gente está muito atento ao mercado e a oportunidades nesse sentido. A segunda pergunta, Leone, por favor, se você puder repetir. Se o aumento de inflação e dos juros tem impactado o mercado de emissores de cartões em 2022? Também excelente pergunta, Herrera. A questão que a gente nota, primeiro um ponto aqui importante, a própria estrutura de alavancagem, hoje a posição de caixa da companhia nos deixa muito confortáveis e a gente não deixa de estar muito atento a todos os desafios que estão presentes aqui no curto e médio prazo. 2022 é um ano que a gente não pode deixar aqui de citar o conflito na Europa, a guerra Rússia e Ucrânia, o potencial impacto que isso tem sobre a economia, mesmo que indiretamente aqui no Brasil, e que indiretamente no mundo de pagamentos,
mas, de fato, a gente está atento a isso e a própria estrutura de capital e a baixa alavancagem da companhia e forte posição de caixa nos permite aqui ter uma posição muito confortável com relação a isso. Um ponto importante aqui, deixar claro, é que a gente tem caixa aqui disponível para pagar mais de 2 vezes do nosso endividamento oneroso. Isso é um ponto importante no campo da defesa também. A gente falou do campo do ataque, né, que seriam opções aqui de crescimento inorgânico e utilização desse caixa e da posição de alavancagem da companhia, mas é importante deixar claro que a gente não deixa o equilíbrio aqui, ela está sempre presente quando a gente olha o desdobramento do ano, que é um desdobramento importante, tanto com o conflito na Europa, como com o cenário também de eleições que está por vir. Mas, de fato, o que a gente nota, Herrera, indo aqui para a resposta mais objetiva da tua pergunta, é que a saída, né, do cenário pandêmico traz também um impulso aqui para a economia. E o que a gente nota, tanto dos nossos emissores, quanto da própria previsão de crescimento da ABECS, que é a Associação de Emissores de Cartões de Crédito, a Associação Brasileira de Emissores de Cartões de Crédito, ela continua muito otimista. E eu entendo que tanto o crescimento aqui do PIX quanto de cartões mostra que existe ainda um horizonte importante para modalidades digitais de pagamento. Então, mesmo que o todo, né, a economia como um todo, refletida aqui no PIB, possa sofrer aqui num cenário mais restritivo, né, com uma taxa de juros um pouco mais alta, a gente nota que existe um espaço para o crescimento das transações digitais ainda muito significativo, e isso se reflete, e além da própria bancarização de uma boa parte da população que ainda fica à margem desse processo, existem um fronte aqui significativo de crescimento. Tá? E que, então, o cenário mais restritivo trazido tanto pelo crescimento da inflação quanto pelo aumento da taxa de juros não tira o nosso otimismo nesse sentido. Tá? É claro, poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas isso não significa que não é um crescimento extremamente importante. Vamos lembrar que mesmo num ano, num período aí de 2 anos muito desafiador, como a gente mostrou, olha o crescimento do volume de transações do Pix, o crescimento do volume de transações de cartões de crédito, mais de 40%. Né? Então, a gente continua bastante otimista nesse sentido. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado. Lembro a todos que perguntas exclusivamente pelo chat. Passando para a próxima pergunta, do Murilo Breder, no Invest. Obrigado pela pergunta, Murilo. Ele parabeniza pelos resultados e pergunta qual direção a companhia pretende tomar ao longo de 2022. Eventualmente reforçar o caixa ou ir em busca de aquisições e investimentos mais significativos, ou então manter o payout elevado em torno de 50%, como foi referente ao exercício ao resultado de 2021. Bom, Murilo, muito obrigado pela pergunta. Antes de passar para o Guilherme, eu lembro que a companhia gerou mais de 115 milhões de caixa. Isso representa quase 80% do EBITDA da companhia. E por conta da forte geração de caixa, Murilo, a gente não precisa escolher ou um lado ou outro. A gente pode seguir pelos dois, né, como eu comentei. A gente teve não só uma redução de dívida, a gente fez investimento, a gente realizou uma aquisição, um investimento minoritário, a gente distribuiu proventos para os investidores e a gente ampliou o CAPEX também, né, investindo organicamente na companhia. Então, acho que a questão aqui não é escolher por um lado ou por outro. A gente tem capacidade, tem geração de caixa suficiente para dar seguimento a diversas frentes, seja investimento, seja distribuição de resultados, seja redução de dívida. Tá? Então, acredito que a forte geração de caixa da CSU permite que a gente não tenha que escolher por uma via ou por outra. A gente consegue navegar por todas elas. Quer complementar, Guilherme? Mais ratificar. Eu acho que o caminho é justamente esse, tá, Murilo? A gente busca aqui o equilíbrio. E de fato, é importante chamar a atenção que nem todas as empresas de tecnologia são exatamente iguais. Então, nós estamos numa posição muito privilegiada, tá, de forte geração de caixa, que permite realmente que a gente não siga caminhos excludentes. Né?
Então, a busca do equilíbrio nessas duas situações nos permite ou nos dá uma posição muito privilegiada para oportunidades no campo do M&A, tá? Ao mesmo tempo que não significa necessariamente abrir mão de payout, né? Então, o que pode mudar, eventualmente, é o mix dado uma ou outra situação. Mas como eu até destaquei na resposta anterior, existe um espaço muito grande também para transações aqui via debt. Então, mudar aqui a estrutura de capital e a alavancagem da companhia para até níveis mais eficientes do que uma alavancagem próxima de zero, né, no que tange a retorno ao acionista, não está fora. Não está fora da mesa. Então, são caminhos que não são necessariamente excludentes. E por causa justamente dessa questão do forte geração de caixa, de resultado, lembrando aqui da regra dos 40, nós somos uma empresa acima do índice dos 40, mas baseado fortemente, apesar de ter um crescimento de 2 dígitos do top line, também um crescimento da lucratividade e uma lucratividade muito significativa com forte geração de caixa. Então, isso realmente torna a companhia ou dá à companhia uma posição privilegiada para não assumir caminhos excludentes, mas sim buscar o melhor equilíbrio entre expansão, payout e também segurança em termos de caixa. Perfeito. Lembro a todos que as perguntas serão coletadas via chat e respondidas na ordem que nós recebemos. Então, passando para a próxima pergunta, do André Prats, ele é acionista pessoa física. Poderia comentar sobre a experiência na aquisição ou no investimento minoritário do Fitbank? Como esse modelo tem agregado ao negócio da CSU? E se a gente pretende ampliar a participação nessa investida específica, né, que é o Fitbank? Bom, eu vou pegar essa resposta também, Guilherme. Então, o Fitbank ele se encaixou muito bem dentro da estratégia do novo negócio que a gente constituiu, que é a Blue Sea Technology. Então, além do investimento minoritário, como a gente comentou lá desde o início, desde que a gente anunciou essa transação, existe um contrato comercial entre as duas empresas, né, entre CSU e Fitbank, para fornecimento de tecnologia, fornecimento de soluções, e é justamente isso que vem acontecendo. Então, o Fitbank já está conectado no nosso Bank as a Service, na Blue Sea Technology, como parceiro para soluções de cash-in e cash-out dentro das contas digitais. Então, ele é um dos parceiros importantes que vão nos ajudar a executar as transações, seja elas via SPB, seja via transferência, ou seja, ele não é só uma investida, mas ele também é um provedor, um fornecedor de tecnologia de inovação para a CSU. Guilherme, fica à vontade, tá, para complementar. Perfeito, Leone. Tem um ponto aqui que é sempre muito importante a gente destacar. Um dos grandes desafios de ser uma empresa de tecnologia num mercado em forte disrupção é você ter um mindset o tempo inteiro voltado para a inovação. É quase um mindset de startup, né? Então, e isso é um subproduto dessa relação que a gente constrói com o Fitbank, porque, de fato, a gente está muito próximo e respirando esse mesmo ambiente, permite que, de alguma maneira, a gente traga esse frescor, essa visão diferente do mundo de pagamentos e desse mercado em disrupção para dentro de casa. Então, é um subproduto importante. Quando você pergunta, André, eu acho que a sua pergunta é fundamental. Esse é um dos motes também. A gente permanecer em contato e sempre nos renovando continuamente e renovando a visão da companhia, permitindo que, de fato, a gente tenha essa postura disruptiva também e essa postura de inovação contínua frente ao mercado que a gente atua. E isso é importantíssimo, isso é um subproduto que vem desse tipo. Perfeito. Então, lembro a todos que as perguntas serão exclusivamente por chat. Vamos aguardar enquanto recebemos novas perguntas aqui. Só um segundo, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Para enviar perguntas pelo chat e a gente vai responder a todas na ordem que elas vierem. Bom, não tendo mais perguntas, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado por participarem desse call, que marcou
o melhor resultado da história da CSU. E eu passo a palavra também agora para o Guilherme para as considerações finais. Também deixo toda a área de RI à disposição da companhia. Agradeço a todos. Guilherme, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Leone. Queria agradecer aqui aos nossos stakeholders, né, parceiros, clientes, acionistas, principalmente, que acreditam na companhia e que renovam esse compromisso junto com a gente de sempre buscar cada vez mais objetivos desafiadores, né? Nós continuamos com essa pegada aqui, o tempo inteiro renovando esses desafios. Resultado entregue significa, na verdade, o compromisso aqui com um desafio ainda maior, elevando os patamares. Então, agradecer a esses stakeholders, agradecer a vocês que nos privilegiam aqui com esse investimento e com a atenção em relação àquilo que a gente acredita e que a gente vem trazendo para o mercado. Muito obrigado e até os próximos calls de resultado, se Deus quiser, mostrando aqui cada vez mais uma evolução significativa. Muito obrigado a todos.